Empreenda Mais é um programa de empreendedorismo da TV Manaim, uma emissora da Igreja Cristã Maranata. O objetivo deste programa é trazer ao pequeno, o médio e ao microempreendedor, aquele que está empreendendo ou que deseja empreender, aprender com experiências transmitidas através de consultores ou empresários que vivem no dia a dia os seus negócios e as suas experiências que podem muito contribuir com o seu negócio. No episódio de hoje, nós estamos aqui com o empresário Lucas Isoton, que é engenheiro de formação, mas fez a opção de ser empresário, foi presidente da Federação das Indústrias do Espírito Santo, também vice-presidente da Confederação Nacional das Indústrias. Lucas, seja muito bem-vindo, autor de livros também. Seja muito bem-vindo mais uma vez aqui ao programa Empreenda Mais. Eu que agradeço essa oportunidade. Muito bem. Lucas, a conversa de hoje, nós vamos tentar extrair de você e da sua experiência um pouco a respeito da trajetória do empreendedor começando do zero, ou seja, do início de uma empresa. Talvez não é zero capital, mas é zero negócios, né? Iniciando um negócio. Você já criou vários negócios, dentre eles a Cobra d'Água, que é uma empresa que já está aí há alguns anos, há algumas décadas, né, no mercado, enfrentou crises econômicas, enfrentou mudanças de hábito da população, mudanças de tecnologia. Diz para nós, como é começar um negócio do zero e fazer ele perdurar? Então vamos lá. Primeiro, algumas estatísticas, né? No Brasil, mais de 60% das empresas, elas não passam de 5 anos depois que são fundadas. Então, isso é um dado importante até para saber o seguinte, que se fracassar, isso é normal. Primeiro, um outro dado é o seguinte: os grandes empreendedores mundiais já tiveram, em média, 3 grandes fracassos empresariais. Então, se fracassar, fique tranquilo, você está em boa companhia. A maioria fracassou. Steve Jobs já foi demitido da própria empresa que ele fundou, a Apple. Sim. Depois chamaram ele de volta para poder ele reerguer a Apple. E hoje no Brasil, nós temos mais de 20 milhões de empresas. Ou seja, mais de 10% dos... Se for falar empresário mesmo, que tem muita sociedade, hoje eu diria que quase que 20% das pessoas brasileiras empreendem ou trabalham por conta própria. Por quê? O motorista de Uber é um profissional que trabalha por conta própria. Okay. Um médico, um dentista, um vendedor de coco na praia está trabalhando por conta própria. E hoje os jovens, eles têm que tomar algumas decisões quando estão estudando ainda. Nós temos hoje cerca de 10 milhões de universitários e perto de 10 milhões de segundo grau. E o segundo grau, ou seja, o estudo médio mais profissionalizante. Então nós temos 20 milhões de jovens que precisam decidir o que fazer na vida. Okay. Eles têm as principais são: vou estudar para um concurso público, só que tem limitações, cada dia está mais, vamos dizer assim, afunilado a chance de passar no concurso público, e os melhores salários estão cada dia mais exíguos. Então, agora, o serviço público tem vantagem e desvantagem. Não te cobram muita performance, você não tem, vamos dizer, pressões. Tem estabilidade, né? Tem estabilidade. Dependendo do trabalho, pode ser alto salário, mas se você não entrar com alto salário, você começa por baixo e é difícil crescer. Você pode optar por trabalhar na iniciativa privada. Você vai ser cobrado muito, começa com um salário também não alto, mas você pode ir crescendo de forma rápida e se tornar depois um gestor. Okay. E tem o terceiro, que é você trabalhar por conta própria.
Trabalhar por conta própria tem vantagens e desvantagens. E quais são as características para alguém que quer ser empreendedor, trabalhar por conta própria? Bom, primeiro ele precisa ter normalmente precisa ser extrovertido, porque ele precisa ser vendedor. Ele precisa ter um bom network. Ele precisa ser... Mesmo que a empresa dele não seja de venda, ele precisa ser vendedor, Sim, não é isso? Ele precisa vender a sua própria imagem, ele precisa se vender para a sua equipe, ele precisa vender o seu produto ou o seu serviço para a sua equipe, para a sua equipe vender para o cliente. Ele precisa vender a imagem dele, da empresa, para os seus fornecedores, senão ele não tem fornecedor. Então, todo empreendedor tem que ser um grande vendedor, não necessariamente de produto ou de serviço, mas de si próprio e da sua empresa. Ele tem que ser um sonhador, mas só que tem que transformar esses sonhos em metas. Ele precisa planejar, chegar lá, precisa ter uma boa rede de contato, precisa ter muita persuasão, precisa utilizar pessoas para atingir os objetivos, não de manipulação de pessoas, mas utilizar pessoas para poder, por exemplo, se você quer vender para uma grande rede, muitas vezes se começa pela secretária do diretor. E agora, é possível alguém que não tem características empreendedoras treinar? É possível, sim. O empreendedor não nasce pronto. Porque se você é introvertido, você pode fazer determinadas ações que você pode não ser uma pessoa muito extrovertida, mas você não fica somente introvertido. Você pode aprender a planejar, você pode aprender a monitorar, você pode aprender a ter, vamos assim dizer, a ser mais persistente, a ser mais líder, a ser mais vendedor. Tudo isso também é possível aprender. Muito bem. Lucas, eu vou aproveitar aqui o último artigo que eu li seu, que você fala de aprendendo com erros e fracassos. Eu vou ler duas frases, uma de Henry Ford, que você cita aqui no artigo, e outra sua, para você fazer um comentário, porque acho que nos ensina muito. A de Henry Ford, que você citou aqui, diz assim: o fracasso é a oportunidade de se começar de novo inteligentemente. E a frase que você deixa aqui, uma delas que você deixa aqui nesse artigo, sua, no fim, não são os erros que nos definem, mas o que fazemos depois deles. O que você poderia nos dizer a respeito desse aprendizado com erros? Então vamos lá. Você começou dizendo, né, que estatisticamente vários empresários quebraram 3 vezes. E se a pessoa errou, né, ou fracassou num negócio, ele está em boa companhia. E aqui o Henry Ford ensina isso e você também. O que podemos aprender? Essa frase é interessante, porque o primeiro livro que eu publiquei há 30 anos atrás, 1995, tem um capítulo que eu escrevi assim: aprendendo com meus erros e fracassos. Só que eu estava escrevendo tanto sobre meus erros e fracassos, falei, eu tenho que diminuir o tamanho desse capítulo. E eu comecei com essa frase do Henry Ford. Porque quando você erra humano, um empreendedor, um gestor, dizem as estatísticas que tomam uma decisão a cada 9 minutos, por menor que seja. Algo pouco importante e coisas importantes. Se você pensar durante o dia, um empreendedor está tomando 100 decisões. Algumas grandes, outras médias e um monte pequenininha. Então, errar é perfeitamente humano. Errar é humano. Só que ele precisa aprender com seus próprios erros e acertos. Quando ele erra, ele tem que saber assim, onde eu errei, onde eu podia, onde foi que eu falhei, onde foi que eu não planejei, onde foi que eu não ouvi os outros, onde eu arrisquei demais. Aí você tem que recomeçar, ter forças, ser persistente, ser resiliente. Caiu, tem que levantar. Caiu, tem que levantar. E aí começar de novo. Quando o Henry Ford fala inteligentemente, eu já escrevi um livro onde tem um capítulo só sobre Henry Ford. Está na Amazon, o nome do livro é Vencedores. Então, Henry Ford já caiu, já quebrou a primeira empresa dele, a segunda, e ele recomeçou de forma inteligente.
Por quê? Você recomeça aprendendo com os seus erros e identificando onde errou, quais foram as causas para não errar de novo igual. E aquela que eu termino esse artigo aí falando que não se mede uma pessoa, você pode avaliar alguém pelo que errou, mas o que ela faz depois do erro é porque é o seguinte, todo mundo erra. Agora, as pessoas mais fortes, mais resilientes, mais persistentes, mais autoconfiantes, eles aprendem com os erros. As lágrimas ensinam muito mais do que os sorrisos. E quando a gente erra, é pena que a sociedade, os nossos amigos, as nossas famílias, o ser humano como um todo, eles julgam muito as pessoas. Eu sempre lembro do Oliver Kahn, aquele goleiro da Alemanha, na Copa do Mundo de 2002, que ele foi eleito o melhor jogador da Copa do Mundo de 2002, que foi no Japão e na Coreia. E só que ele teve uma bola na final da Copa do Mundo contra o Brasil, que o Ronaldo Fenômeno chutou, que os alemães achavam que ele podia ter defendido. Ele, sendo eleito o melhor jogador do mundo, foi açoitado, criticado, xingado na própria Alemanha. Quer dizer, a sociedade julga demais, é muito rigorosa. E o próprio empreendedor não pode ser rigoroso com ele. Ele tem que entender que errar faz parte do processo. O Thomas Edison, ele errou mais de 1000 vezes a experiência. Aí perguntaram, mas você errou mais de 1000 vezes para poder descobrir tal coisa? Eu falei assim, não, eu fiz mais de 1000 vezes, descobri uma maneira que não era certa. E que recomeça. Então, a gente tem que verificar as pessoas. Eu admiro muito quem caiu e levantou. Nesse artigo eu falo que o Michael Jordan, ele não foi escolhido, foi retirado do time de basquete da escola. O Walt Disney, as pessoas não quiseram dar emprego a ele porque achavam ele pouco criativo. Para mim, ele é meu guru de criatividade. O Walt Disney passou fome, dormiu no relento, em porta de casa, não tinha onde dormir. Quebrou. Então, o que acontece também é o seguinte, o empreendedor, quando descobrir que ele tem algumas características que não são boas para empreender, ele precisa achar alguém para completar essa característica. Por exemplo, o Walt Disney, por ser muito criativo, apesar das pessoas acharem que ele não era criativo, ele é o maior recordista de prêmios Oscar nos Estados Unidos. Ele chamou o irmão dele, que era bom de finanças. Ele só passou a dar certo, ser bem-sucedido, quando o irmão dele, que era um grande financeiro, foi trabalhar com ele, virou sócio dele. O Walt Disney criava e o irmão tomava conta das finanças. Aí ele conseguiu crescer. E às vezes a pessoa precisa observar isso, né? Essa deficiência em cuidar de uma área ou de outra, seja de contratação de pessoas, seja de finanças, às vezes de vendas, e às vezes ele precisa associar ou contratar alguém, né, Lucas? Exatamente. O Napoleão Bonaparte, esquece aqui que ele era um grande guerreiro, queria invadir, tomar conta da Europa toda, mas ele falava o seguinte, quando você conhece o seu inimigo, você consegue vencer uma batalha. Mas quando você conhece a si próprio, você consegue vencer a guerra que é feita de muitas batalhas. Então a primeira coisa é o empreendedor descobrir o que ele é bom, o que ele não é bom. Por exemplo, você não consegue ter, o pessoal sempre fala, um artista sem marchand só é um artista. Um marchand, se não tiver um artista para ele vender o serviço, a arte do artista, ele só é um vendedor. Então tem que ter essa dupla. Por isso que todos os grandes jogadores de futebol, eles têm um empresário. Quem tem que fazer o contrato não é o jogador de futebol, que é o artista, é o empresário. Cada um com o seu talento. Jesus já falava isso, né? Cada um com o seu talento. Bom, diante do que você está falando, é importante, então, formar uma equipe para gerir uma empresa. Mas quem começa um pequeno negócio, e um dia o seu negócio foi pequeno também, como é que esse desafio de iniciar vai começar, persistência, são as mesmas características desse empreendedor, de persistência, de buscar conhecimento, porque é o seguinte, quando nós falamos aqui de erros, você está citando Henry Ford e outros, e você mesmo, né, de erros que cometem nos negócios, isso é natural, quem está gerindo um negócio comete erros, mas
minimizar esses erros, iniciar um negócio, minimizando erros, naturalmente que ele precisa buscar conhecimento, lendo, pesquisando, conversando com alguém que passou por aquele caminho. O que você falaria desse início, de gerar um negócio do zero? Eu sempre digo o seguinte, dependendo daquilo que a pessoa quer fazer, primeiro ela tem que gostar muito. Porque se ela gostar, ela não vai trabalhar, ela vai se divertir. Tá? Então, porque é normal trabalhar. Quando alguém fala assim, empresário não tem horas, não é chega a hora que quiser, não. Ele tem que trabalhar, ser o primeiro a chegar na empresa e ser o último a sair. Okay. Até hoje eu trabalho décadas, trabalho há mais de meio século e trabalho 70 horas por semana. Então, quem pensa que o dono é o folgado do negócio, não tá totalmente... Infelizmente está completamente equivocado. Vou dar uma notícia talvez não boa para quem quer empreender. Fizeram uma pesquisa com mais de 100 mil pessoas que faziam várias perguntas. 2 perguntinhas lá eram essenciais. Qual é a sua profissão e qual o seu nível de felicidade atual? A profissão mais infeliz do Brasil é a de empreendedor, de empresário. Pois, hein? É para você ver, sabe, porque é muita pressão. Você é obrigado a ser responsável por dezenas, centenas de famílias. O funcionário vai para casa depois do expediente e o empreendedor vai para o seu travesseiro chorar. Como é que eu vou pagar as duplicatas amanhã? Todo dia tem um monte de coisas para pagar, e se naquele dia não vender, não entrar dinheiro, como é que faz? Então... não é vida fácil, né? A vida não é fácil, a vida é muito dura de empreendedor. Sugestões: tem que gostar do que faz, tem que ter talento para aquilo que quer fazer, tem que conhecer. Por exemplo, eu sempre falo assim, vai procurar saber o que... quem faz isso bem. Eu me lembro quando eu estava iniciando nessa área de moda, a Cobra d'Água estava com 3 anos, 2, 3 anos de idade só. Nós estamos com 37. Eu falei assim, o que eu faço para aprender? Eu falei assim, eu quero crescer. Até porque quem não cresce, fica parado e depois diminui. Eu falei assim, quem é a melhor empresa do Brasil de moda jovem? Na época era a Company, do Rio de Janeiro. Eu falei assim, quem é a maior do Brasil em geral de confecção, de roupa, de moda? Era a Hering. Eu falei, quem é a maior do mundo de moda jovem? Era a Benetton na Itália. Eu falei, eu preciso conhecer as 3. Aí eu fui para o Rio, consegui falar com o pessoal lá, diretoria da Company, visitei. O pessoal de Santa Catarina me chamou para fazer uma palestra, perguntaram quanto eu cobrava. Eu falei assim, os meus honorários é passar um dia dentro da Hering conversando com a diretoria e com os gerentes. Aí eles me deram esse um dia, para mim foi melhor do que receber uma remuneração. E depois eu fui para a Itália. Fui lá para Ponzano Vêneto conhecer a Benetton. Na época eles tinham 7.200 lojas em 120 países. E eles já eram super modernos. Tem coisas que eles tinham há 30 e tantos anos atrás que... funciona até hoje. Que funciona até hoje, e boa parte das empresas brasileiras ainda não tem. Então, aí quando eu vi que o que os melhores do Brasil e do mundo faziam, eu falava assim, olha, eu tenho que seguir mais ou menos esse caminho. Perfeito. E seguir mais ou menos esse caminho. Então foi a minha sugestão, tem uma técnica de gestão que se chama benchmarking. Não é benchmarking, não. Benchmarking é você conhecer as experiências dos outros. Então, em negócios semelhantes, fazer uma comparação e trazer aprendizado. Né? Por exemplo, eu dou muito treinamento para lojistas de moda, até porque eu sou varejista. Meu primeiro negócio na área de varejo foi há 45 anos com loja de Copacabana, que eu tenho loja até hoje. Então, nesses 45 anos eu tenho loja. Quer dizer, metaforicamente falando, eu tenho marca de balcão na barriga, vamos assim dizer. Mas a primeira coisa é você conhecer os seus amigos lojistas, o que eles estão fazendo de legal. E conhecer seus concorrentes, o que eles estão fazendo. Conhecer
o que as melhores lojas do Brasil e do mundo fazem. Então, esse é algo que todo mundo tem que fazer, conhecer as melhores práticas e adaptar para o seu próprio negócio. Muito bom. Ô Lucas, o nosso tempo vai se esgotando aqui nesse episódio, mas como já combinamos, teremos o Lucas Izotton no próximo episódio, nessa sequência aqui. E como a cada final de episódio nós lemos um texto da palavra, assim vamos fazê-lo agora lendo em Provérbios, capítulo 22. Acredito, Lucas, que isso aqui tem um ensino, um versículo, capítulo 22, verso 13, porque de tudo que você falou, dá para nós aprendermos uma coisa que está aqui dentro deste ensino, que é não dá para ter preguiça. Concorda? Tem que trabalhar e muito. Exatamente. O empreendedor é o maior trabalhador, tem que ser operário padrão da sua empresa. Muito bem. E o texto aqui em Provérbios, capítulo 22, verso 13, nos diz assim: diz o preguiçoso, um leão está lá fora, serei morto no meio das ruas. É a desculpa do preguiçoso. Não vou sair. Lá fora tem um leão, eu vou ser morto. E ele acaba ficando ali na sua preguiça. Os desafios, as ameaças do cenário externo, a economia brasileira, é tudo muito difícil, isso você tem que enfrentar. Eu sempre brinco, a bandeira do Espírito Santo, trabalha e confia. Trabalha como se tudo dependesse de ti, confia como se tudo dependesse de Deus e vamos à luta. Temos que vencer os desafios. Maravilha. Preguiça não dá. Não dá. Até um empresário brasileiro que diz assim, sucesso não aceita preguiça. Não é? E dizem que sucesso só vem antes do trabalho, só no dicionário. Muito boa. Lucas, muito obrigado por esse episódio aqui. A você que está conosco nesta programação, sugerimos que continue na programação da TV Manaim e deixamos aqui um abraço a todos.